Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito boa noite, pessoal. Estamos chegando para mais um podcast, mais uma sessão de comentários desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Apple Podcasts, iTunes, que são a mesma coisa, Spotify, enfim, da onde você quiser, principalmente da sua correntinha para marcar primeiras descidas, principalmente da sua cartelinha antiviral, antigripal. Eu sou Danilo Batista, seu host no plantão médico do Steelers hoje. Se o Steelers está fortemente no clube da virilha, a gente tá no clube da rinite. Germano Coutinho, muito boa noite. Boa noite, Danilo, boa noite a todos os ouvintes. Até vamos desculpar desde já por não ligar minha câmera, mas eu estou muito gripado e estou numa situação deplorável, no mesmo nível desse time no primeiro tempo. Então daí vocês conseguem ter noção do quão ruim eu estou. Mas estamos aqui para comentar essa vitória que nos deixa vivo na disputa dos playoffs e vamos embora. É isso, hoje vai ser uma live com bastante vozes fanhas, bastante fungado, mas comemorando uma vitória. O Steelers fez mais uma das suas, mais um jogo, seja em casa, seja fora do Steelers, na real, que esse time desaparece por 3/4 e no final ele lembra que dá pra jogar, lembra que dá pra aparecer. Então teremos bastante comentários, teremos bastante coisas pra falar aqui pra vocês. Eu acho que a gente pode começar inclusive por isso, Germano, desse time mais uma vez desaparecendo completamente. A CBS mostrou uma estatística que, se você contar os últimos 5 jogos, o Steelers nos quartos 1, 2 e 3 é o quinto pior da liga, mas se você considerar o quarto, ele é o número 3 de toda a NFL. Justamente, a gente sempre soube que esse time era bipolar. Quando eu falo esse time, não quero dizer esse grupo de jogadores, não, essa equipe mesmo, os Steelers. Pelo menos há uns 10 anos, mais ou menos, eu posso afirmar com certeza que esse time é bipolar, porque a gente perde para quem não devia e ganha de quem não devia. Geralmente é assim. O que acontece é que agora essa bipolaridade não está ocorrendo de jogo a jogo, como era antigamente. Agora ela está ocorrendo dentro do próprio jogo. Nós começamos muito mal, e muito mal mesmo, e acabamos muito bem. No jogo de hoje até não foi um grande exemplo disso, porque não é que a gente acabou muito bem. A gente só fez o suficiente para ganhar o jogo. No caso, o ataque, né? Mas é isso. É uma bipolaridade que ninguém explica. É um negócio impressionante. Mas, no final das contas, o importante é que conseguimos a bendita vitória. É isso, conseguimos uma vitória construída de novo na base da loucura e da insanidade. E por essa exata estrutura de jogo, a gente vai começar com pontos negativos, Germano. No jogo, o primeiro ponto negativo pra mim aqui vai pra Pressley Harvin, o terceiro. A gente passou meses defendendo, abraçando, protegendo de qualquer adversidade, protegendo de todo o mal. Nosso punter é calouro. Mas ele de repente tem uma sequência de um punch de 27 jardas, um de 32 que vai pra fora, aí depois ele chuta uma de 51, que teve 55 jardas de retorno, o que dá um total, se você somar tudo aí, 4 jardas negativas. Então, a falta de consistência de Pressley Harvin tá prejudicando. O Mike Tomlin, na entrevista na saída do intervalo pra CBS, pra Tracy Wolfson, ele disse que precisava ter um pouco mais de consistência, então vai pesando, o time vai dando posição de campo muito boa pro Titans, pros adversários no geral, né, hoje especificamente o Titans, e é um lance que não pode acontecer. Se você já tá com uma defesa corrida aberta, você vai fazer o quê? Vai ficar dando posição de campo boa pro adversário marcar logo e você tentar recuperar depois? Então não pode, de maneira alguma. Concordo totalmente. O Pressley Harvin, infelizmente, vem sendo uma decepção nessa temporada. É um cara que, como você falou, a gente tem muita expectativa por ser um punter draftado, que não é muito normal, mas ele não vem desempenhando o suficiente. A realidade é essa. Eu não vou dizer que ele é o pior punter do mundo, não acho isso, mas para todo o hype que ele tinha, para toda a expectativa que a gente tinha nele, ele realmente está desapontando. É como eu sempre disse, ainda mais na época do Barry, que o Barry era aquela coisa, o cara era bipolar, ele tinha punt de 80 jardas e tinha punt de 25. E o que a gente precisa, ou melhor, o que qualquer equipe precisa na posição de punter, é um cara sólido. Eu troco qualquer punter por um que consistentemente tenha punts de 45 jardas. Assim, porra, se você me oferecesse um punter que só desse 45 jardas, só conseguisse chutar 45 jardas, mas
fosse certeza que a bola ia viajar pelo menos 45 jardas toda vez, eu honestamente queria. Porque o que a gente precisa é disso, é de um jogador sólido da posição, um cara que a gente possa contar. E não um jogador que a gente nunca sabe o que, é que vai vir. Que às vezes dá um punch bom, aí no outro vem ruim, depois vem pior ainda, depois vem um bonzinho, não sei o quê. Ou seja, a gente precisa de solidez. É isso que eu acho que a gente precisa de solidez na posição. Quanto a meu ponto... Quer falar, Danilo? Danilo? Estamos em negativos. Vamos sim. Oi, tô te ouvindo. Acho que deu uma travadinha. Bom, e seguindo esse raciocínio, eu vou logo pro meu ponto também negativo, que eu acho que é um ponto negativo que todo QG compartilha. Infelizmente é o Kendrick Green, o nosso center. Jogo após jogo, ele infelizmente está sendo destruído pelas linhas ofensivas, ou melhor, pelas linhas defensivas adversárias. Chega a dar pena de ver, realmente. É um cara que está sendo jogado para trás em boa parte das jogadas. É muito nítido que ele não está conseguindo fazer a âncora, né, vamos dizer assim. E, enfim, ele realmente está indo muito mal. A realidade é essa. E o jogo terrestre de hoje, que foi, pelo amor de Deus, horrendo. Se a gente tirar as corridas dos wide receivers, a gente teve, e tirar, claro, do Big Ben, né, o ajoelhado e coisa e tal, a gente teve 18 jardas. Nós tivemos 18 jardas terrestres no jogo. Isso é um absurdo. E não é porque o Najee Harris é ruim, não é isso. A gente só teve 18 porque era o Najee Harris. Ele ainda conseguiu algumas jardas que ele não deveria ter conseguido. E por que isso acontece? Porque a linha ofensiva não está funcionando. E boa parte da culpa disso, na minha opinião, é do center, que não consegue segurar o jogador na frente dele e acaba limitando as possibilidades de corrida pelo meio. Os guardas têm sua parcela de culpa? Tem. Os tackles têm sua parcela de culpa? Claro que tem. Mas infelizmente o que eu vou notando é que a posição de center está nos prejudicando muito no jogo terrestre. E a culpa é do Kendrick Green, que, ao que tudo indica, ele simplesmente não tem a força necessária para ser titular na NFL. O que aparenta é isso. Você pode dizer que é uma questão de técnica, beleza, eu espero que seja uma questão de técnica, porque questão de técnica você tem a condição de ajustar, de melhorar. Agora, se for uma questão de força, apesar de, teoricamente, ser também algo que você pode consertar, é muito mais difícil. E é o que aparenta. Aparenta que ele é muito pequeno para jogar nessa posição, infelizmente. Você fala de corrida de Najee Harris, são 12 carregadas para 18 jardas, mas a maior foi para 7. Então você tem uma de 7 e 11 para 11. Essa média de 1 jarda por carregada tá muito longe do número ideal, e sim, vários pontos disso estão em cima da linha ofensiva. Tem uma jogada em especial, agora no final do jogo mais, que não era Simmons, um dos defensive linemen do Titans, ele tá com marcação dupla entre Trey Turner e Kendrick Green, e ele faz um movimento rápido para passar no meio, e quando o Ben tá entregando a bola para Najee, o handoff tá aqui, o cara já passou liso, já tá na frente para fazer o tackle. Aí fica muito difícil você ter qualquer chance, basicamente. Absolutamente qualquer chance fica destruída, porque tua linha ofensiva não tá dando possibilidade. Então é uma reclamação que a gente vem tendo o ano inteiro, e é uma reclamação que continua porque o time não melhora essa situação de forma alguma. Você falou de corridas, o jogo corrido acabou sendo prejudicado, né? 18 jardas para Najee, mais 10 para uma corrida de Diontae Johnson, mais 7 para uma corrida de Claypool, e Big Ben acabou sendo computado com 0 jardas porque subtraíram as ajoelhadas. Mas se você reparar em várias dessas jogadas, os caras estavam correndo só de lado. Diontae Johnson teve um passe rápido, não foi uma corrida, foi um passe rápido, que ele recebe, tem um cara próximo dele, então ele começa a desviar, encosta o segundo, ele começa a desviar. Ali, se ele corta pra frente, se ele corta pra dentro do campo, ele consegue ali ganhar mais umas 2 jardas na força, assim, na pancada mesmo. Só que ele continua correndo de lado e aí não consegue mais avanço nenhum, porque o terceiro jogador do Titans chega, e isso, inclusive, parabenizar o Titans, porque o tempo inteiro, a defesa inteira dele estava indo na bola. Então você tem, quando várias pessoas estão tentando executar a jogada, você te dá mais chances de executar, de conseguir completar a jogada. Então várias jogadas, essa com o Diontae Johnson, algumas com o Najee Harris, James Washington também teve esses momentos. Então você precisa dar uma melhorada nesse foco também. Para quem joga Madden, é aquele famoso awareness, né? É isso que eles precisam. Eu ia comentar isso, Danilo, que em várias jogadas, principalmente os nossos wide receivers, eles não tiveram essa como é que eu posso dizer? Essa presença de espírito, para saber a situação do jogo. O Diontae Johnson mesmo, pelo amor de Deus, umas lentes pra ele, e o cara atravessa o campo e não ganha nenhuma jarda. E assim, era, sei lá, a segunda descida pra 7. Meu amigo, se é a segunda descida, você sabe que tem mais uma, não custa nada você ir pra frente, no caso, pro lado, né, em direção à zona adversária, pra ganhar mais 1 a 2 jardas, porque já facilita a vida do
do seu quarterback. Mas não, o cara quer bater um home run em toda jogada, não é assim que as coisas devem acontecer. Não é assim. A jogada do James Washington, que ele sofreu fumble, foi exatamente a mesma situação. Por sorte, teve o roughing the passer, que foi. Eu acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso. A gente pode discutir regra, pode discutir se a regra é justa ou não, mas diante das regras, aquilo é roughing the passer. E o James Washington, ele deu muita sorte, já que foi falta, mas foi exatamente a mesma coisa. Ele pegou a bola e quis dar uma firula ali, não sei o que e tal, se lascou, sofreu fumble. Então, era um ponto negativo que eu também ia destacar, essa falta de presença de espírito dos nossos jogadores, e mais especificamente os wide receivers, porque eles precisam entender qual é a situação do jogo. Não adianta você, na segunda para 7, querer fazer um TD. Pô, se você já ganhou 3 jardas, pula pro lado e ganha mais 2, em vez de ser uma terceira para 4, para 5, vira uma segunda. Em vez de ser uma terceira para 4, para 5, vira uma terceira para 2. É outro mundo. Enfim, é mais um ponto negativo. É isso. Dá uma pancada também aqui no ataque, e aí a gente precisa ir pro ataque do começo do jogo, né? O Steelers terminou 2-11 em terceiras descidas no jogo inteiro. Essas 2 conversões vieram com falta, ou seja, o ataque mesmo não conseguiu converter nada. No primeiro tempo, ficou 0-5 nisso. Foi absolutamente tenebroso o que o Steelers fez de novo para começar o jogo. Tá? Até algumas que eles converteram, tal, rola false start. Trey Turner cometeu um false start que transformou uma terceira para 1 e uma terceira para 6. Então, tem muita coisa atrapalhando o time. Precisa dar uma limpada nisso daí, diminuir a quantidade de falta, ser mais objetivo nas jogadas, como a gente estava falando agora. Você precisa... Bom, a regra geral, você precisa jogar o jogo inteiro, né? Não é só... o jogo é feito de 4 períodos de 15, não 3 de aquecimento e 1 final. Isso é a corrida da Fórmula 1, caramba. E uma que foi uma reclamação bem grande, já, mano, por parte da torcida, dos analistas, foi gerenciamento de relógio por parte do head coach, por parte de McTominay. Tá? Ele tinha 3 timeouts no final do segundo quarto. Eu sei que o Steelers não estava jogando nada no segundo quarto, mas ali ele podia chamar os timeouts e ir dificultando a situação, dar a si mesmo mais oportunidade. Não chamou 1 e o Steelers foi para uma campanha final com 21 segundos, na verdade. O que levou, o time até conseguiu um pouquinho de avanço, mas ficou para um field goal de 56 jardas no Heinz Field. Mesmo Chris Boswell, que tem sido bastante consistente, não tem a menor condição de acertar um de 56 jardas assim. Não tem nenhum porquê do Steelers se colocar numa situação dessa, pô. Rapaz, eu acho que eu vou ser minoria, mas eu não vou reclamar do Mike Tomlin nessa, não. Por um simples fato. Não vou mentir. Eu, no momento, naquele finalzinho do segundo quarto, eu nem percebi essa situação dos tempos. Eu nem percebi que a gente poderia ter do tempo pra ter 1 minuto de posse de bola no ataque. Eu não percebi. Então, se eu não percebi, eu honestamente não vou criticar, não. Até pode ter sido uma escolha errada do Mike Tomlin não ter confiado no ataque dele, mas, pô, se eu não pensei nisso, eu não vou criticá-lo, não, sendo muito sincero. Mas eu entendo quem diz que realmente foi uma escolha errada. Agora, eu já vou emendar, Danilo, um ponto positivo que é intrinsecamente ligado com essa situação, que foi o nosso ataque de 20 segundos. Eu, honestamente, ali já estava preparado, já estava esperando a ajoelhada, vamos embora pro segundo tempo, de sempre. Meu amigo, quando a gente começou a tentar passe, eu olhei assim, quem é que eu tô vendo na TV? Que time é esse? Porque os Steelers que eu conheço desse ano, eles não tentam isso não adianta, a gente pode estar perdendo por muito, perdendo por pouco, quando tem pouco tempo no relógio, a gente simplesmente vai pra ajoelhada. E me surpreendeu muito de forma positiva essa tentativa, tanto que deu certo. A gente caminhou não sei quantas jardas, tentamos um field goal de 56 jardas que não entrou, mas foi uma tentativa mais do que válida do Chris Boswell. Eu não sei exatamente o quão perto a bola chegou de entrar, realmente não tenho essa informação, mas eu creio que chegou bem perto. Eu acredito que tenha sido um chute bom de umas 52 jardas, 53, tô chutando. Mas gostei muito dessa tentativa, e isso me mostrou que finalmente estávamos fazendo algo diferente, porque nos últimos jogos, como eu falei, a gente simplesmente teria ajoelhado com a bola. Então, por um lado, eu entendo quem critica o Mike Tomlin por não ter chamado tempo, por não ter nos dado uma oportunidade com mais tempo para atacar, mas ao mesmo tempo eu tenho que elogiá-lo por simplesmente finalmente tentar fazer alguma coisa, mesmo com pouco tempo. Exato, eu concordo com você. A gente já viu várias oportunidades que o time nem tentou, deixou em campo, sei lá, um field goal pra cá, um field goal pra lá, com a quantidade de jogos apertados que o Steelers teve, podiam ter feito a diferença, e ver pelo menos isso numa condição de, ok, se eu tenho 20 segundos só, mas eu tenho uns timeouts, vamos tentar. Eu sei que o adversário vai me ceder uma série de jogadas pelo meio, eu posso tentar pelo menos a mesma quantidade de timeouts que eu tenho aqui, então vamos. O Steelers acabou chamando, acho que 3
3 jogadas pelo meio, 3 timeouts, mais uma saindo pela lateral antes e com 1 segundo no relógio foi chutar o field goal de 56 que acabou sendo errado, enfim. Na verdade, eu acho que foram 2 jogadas. Eu acho que eu não sei se a gente tava com 3 ou com 2 timeouts. Mas enfim, isso aí não vai mudar muita coisa, não. Pois é. Nesse sentido, tá aqui a jogada, foi passe curto para Pat Frymouth, timeout, passe curto para Pat Frymouth, timeout, porque o Titan chamou um timeout, faltando 5 segundos. Aí um passe para James Washington saindo pela lateral e o field goal de 56 que não foi convertido. Então realmente eram 2 timeouts só no final do jogo. Então, muito bem. Tentar executar quando você tem possibilidade, mesmo que seu ataque não esteja dando nada naquela partida, você tem boas chances. Antes da gente seguir com destaques positivos, deixar um abraço, um destaque positivo para a inscrição aqui do Denis da Silva. Muito obrigado, Denis. Renovação por mais um mês. Here we go para você também. Você que está acompanhando a live aqui direto na Twitch. Tá com o Prime disponível aí, escorrega esse sub pra gente, assina, vamos colaborando para que a gente consiga manter o projeto mais incrível. Você acompanha o podcast, compartilha com seus amigos, segue se você tá no Spotify, deixa 5 estrelas se você tá na Apple Podcast, deixa um review, enfim, o importante é a gente conseguir seguir ampliando esse movimento. E hoje mais do que nunca, né, Danilo? Afinal de contas, estamos aqui lascados, realmente lascados, e estamos aqui para proporcionar a vocês esse bate-bola, esse papo. Inclusive, o nosso queridíssimo Ricardo Rezende apenas não está aqui porque ele está cirurgiado, como muito bem dito na transmissão, para quem escutou o áudio em português. Se não, tenho certeza que ele também estaria aqui com a gente. Então, quem puder, por favor, nos dê essa moralzinha aí no Twitch, que a gente agradece bastante. Exatamente. Para deixar sem preocupação alguma, o Ricardo já passou pelo procedimento e já está em recuperação tranquila. O único problema que ele está tendo é realmente o estresse que o Steelers está causando para ele, mas aí não tem como tirar isso do coração dele. E por favor, ninguém resolva avisar o médico dele que ele viu o jogo, viu? Por favor, isso aí é segredo entre nós e todo mundo que assistiu o jogo pela ESPN. Por favor. Destaque positivo, Germano. Vamos começar pelas estrelas do time. É gostoso a gente falar dos caras que ficam fora, que são mais underground, mas a gente tem que jogar um biscoito para as estrelas também. TJ Watt aparecendo de novo. Nesse jogo, ele é acreditado com um sec e meio. Tava um só, mas mais pro final deram de volta o devido meio sec que ele teve no primeiro tempo. Com isso, ele ultrapassou James Harrison como jogador dos Steelers com mais sacks numa mesma temporada, agora 17,5, lidera a NFL também com 17,5, e para os nossos corações, pelo menos, ele é o Defensive Player of the Year, embora a NFL esteja louca para entregar esse prêmio pro cara do Dallas Cowboys, o Micah Parsons. Sim, com certeza. Inclusive é uma ótima disputa, o Micah Parsons está tendo uma temporada fenomenal, mas eu creio que, no final das contas, até pelos serviços prestados, e a gente sabe que isso existe na NFL, não é apenas uma invenção nossa, a gente sabe que isso tem sim, que isso ocorre. Eu acho que o Defensive Player of the Year tem que ser o TJ Watt, já passou da hora, são 3 anos ele merecendo esse prêmio, os 2 anteriores ele não ganhou, inclusive aquele prêmio que deram pro cornerback lá do Patriots, esqueci, do Stephon Gilmore, até hoje não mereceu. Pô, o cara perder pro Aaron Donald, vai lá, tudo bem, o Donald é um monstro, coisa e tal, agora darem pro Stephon Gilmore na melhor temporada do TJ Watt, porque essa não tá sendo a melhor temporada dele, aquele ano foi a melhor, ele tava basicamente conseguindo turnover todo jogo, ou mais, né, um ou mais, mas enfim, não é isso que a gente veio comentar. E botando os Steelers no campeonato sem quarterback, né? Exatamente, eu até hoje não engulo aquela premiação de verdade, eu não entendo como é que eles deram pro Stephon Gilmore e não deram pro TJ Watt, mas enfim, partida muito boa do TJ Watt, eu não vou dizer que foi a melhor partida dele pelos Steelers, não achei isso, tá? De longe, isso não foi a melhor, até porque as melhores são extremamente boas, mas ele teve uma partida muito boa, e só dele estar em campo, o ataque ele muda o seu jeito de jogar, porque pelo menos 2 jogadores da linha ofensiva em quase todos os snaps, não da linha ofensiva em si, mas pelo menos 2 jogadores do ataque, eles têm que ficar preocupados com o TJ Watt. Dificilmente você vê um time deixando apenas um tackle contra o TJ Watt. É claro que isso pode acontecer, mas geralmente você vê o quê? Você vê um tight end ajudando, você vê um running back ali dando suporte. Então, assim, só dele estar em campo é muito diferente mesmo. Isso, outra estrela que a gente precisa elogiar aqui é Minkah, tá? Ele recentemente tem tido uma escalada, uma sequência em que
que ele é o cara que aparece, o cara que tá chamando, a defesa tá meio morta e ele tá ali tentando, ele fica conseguindo uma sequência de tackles inacreditáveis. Hoje foram 14 tackles e um fumble recuperado pra Minkah, quase até interceptação na mão dele, mas de novo aparecendo, de novo sendo bem estelar. Minkah é um cara que ele não tá tendo as temporadas que ele teve nas temporadas anteriores, não tá tendo aquele volume de jogo todo. Não sei até que ponto isso é pelo fato de que os quarterbacks adversários estão evitando ele, ou que simplesmente ele tá regredindo. Agora, ele realmente é um jogador que ele muda a nossa secundária. Isso eu acho que é um fato. Um grande jogador, ele nem sempre precisa aparecer em todo snap. Um grande jogador, às vezes, quando ele não tá tanto no jogo assim, em uma jogada ele muda a partida, ele tem esse condão. E é isso que aconteceu hoje. O Minkah, ele tava no lugar certo na hora certa para recuperar aquele fumble. Então, nos ajudou bastante. E é um belíssimo jogador, apesar de que, como eu falei, ele não tá tendo aquele volume de jogo todo que ele teve nas temporadas passadas, onde ele foi All Pro e tudo mais. Mas, pelo amor de Deus, o Minkah é diferenciado. É um cara realmente diferenciado. É isso que mais tem de destaque positivo aí na sua lista, Giovanni. De destaque positivo, eu tenho que destacar o Joe Haden. Joe Haden, no primeiro jogo dele, depois da lesão no pé, que muita gente achou que ele nem voltaria mais para essa temporada, que realmente é muito estranho. Tava muito estranha essa situação, melhor dizendo, do pé dele, da lesão que ele teve, que ninguém sabia exatamente o que era. E basicamente ganhou o jogo pra gente. E eu não falo apenas na última jogada, onde ele fez um tackle perfeito ali no jogador do Titans. Tiveram várias jogadas durante o jogo que ele realmente foi muito bem, que ele fez a marcação correta, desviou o passe, enfim, fez tackle corretamente. É diferente. O Joe Haden realmente é o cornerback número 1 desse time e não há dúvidas quanto a isso. É muito diferente. A gente gosta do Cameron Sutton, a gente acha ele um bom nome ali, mas quando ele precisou ser o cornerback número 1, a gente viu que não funcionou. A realidade é essa. E para um time que tem tanto problema com o cornerback, a gente ter um cara do nível do Joe Haden no time é algo que faz muita diferença mesmo. Se ele vai ficar ou não para a próxima temporada, ninguém sabe, mas pelo menos nesse jogo ele mostrou porque ele é tão importante para essa secundária. É isso, e é a jogada definitiva, excelente tackle dele, tackle de manual, assim, agarra o cara, abraça. Você gostaria de estar ganhando um abracinho assim, Javan, nesse momento? Rapaz, nesse momento não, porque eu estou lascado. Eu acho que se eu tomasse um abracinho desse, eu morria, de verdade. Agora, é aquela coisa, Danilo, você, honestamente, sendo bem sincero, você consegue ver algum dos nossos outros cornerbacks fazendo esse tackle? Nem o Sutton eu consigo. Eu não consigo ver o Sutton, eu não consigo ver o Jim Pierre, eu não consigo ver o Mauer, eu não consigo ver como é aquele cara da terceira rodada aqui no campeonato, Justin Lane. Justin Lane, aquilo Witherspoon. Aquilo eu nem lembro. Eu não consigo ver nada, assim. Eu não consigo ver nenhum deles fazendo aquele tempo. Negócio impressionante. Então o Joe Haden, só nisso, o Joe Haden nos garantiu uma vitória. Nos garantiu a vitória de hoje. Não tem nem o que discutir. O quão importante é a presença dele. É isso. Eu trago mais um ponto positivo de o que deveria ter trazido a vitória para os Steelers. De certa forma trouxe, mas você vai entender o que é que eu digo. Turnovers. A defesa dos Steelers forçou turnovers. Foi quase um enverga, mas não quebra. Com 4 turnovers, né? Arthur Maulet, Cam Sutton forçando fumble, Taco Charlton desviou um passe para a interceptação de Joe Schobert. Você teve uma sequência boa nesse sentido, e mesmo assim o time, aí vem o lado negativo, o time transformou esses turnovers em field goals. Nenhum touchdown convertido disso tudo. Não interessava a posição de campo, aonde a campanha começasse depois disso, era só field goal o tempo inteiro. Eu acho que o Steelers precisaria ser mais mortal nisso daí. Você precisava realmente enfiar a faca e rodar a faca nos ensinamentos do Maestro Júnior para não deixar o inimigo voltar. Né? Foi tudo estratégia, Danilo. Tudo estratégia. A gente sabe o jogador que a gente tem no Chris Boswell. Foi só para deixar o jogo mais interessante, o jogo mais parelho. Mas é isso mesmo, assim, a falta de touchdowns é uma coisa que preocupa, tá? É uma coisa que preocupa. Assim, o nosso time tá com vários desfalques, querendo ou não, na parte ofensiva. A gente perdeu o Pat Fairmouth no jogo de hoje com a concussão, inclusive o status dele no próximo jogo fica meio que no ar, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente já tá sem o Juju Smith-Schuster faz um certo tempo. O Claypool hoje basicamente não jogou, né? Porque inclusive eu tava até olhando as estatísticas do jogo pra ver aqui hoje a situação. E eu até tô com uma dúvida pra tirar contigo, Danilo, porque realmente eu estou impressionado. Se algum dos ouvintes souber, por favor, manda aqui no chat. Porque se você olhar os stats oficiais do jogo, você vai ver que o Claypool teve 12 jardas de recepção. Mas ele não tá acreditado com nenhuma recepção. Eu não tô entendendo como é que ele conseguiu isso. Porque assim,
Somente se. Não existe, na verdade. Somente se ele recuperasse um fumble e fosse pra frente, né? Mas não aconteceu isso no jogo. Eu realmente estou muito curioso pra saber como é que deram esse stat pra ele. Eu realmente queria saber. Mas enfim, é como se ele não tivesse jogado. Até os stats oficiais mostram isso. É como se ele não tivesse jogado. E o Claypool, infelizmente, ele tá sendo um cara muito inconsistente. Uma coisa que a gente precisa dele é de consistência. Mas ele, infelizmente, nesses últimos jogos tá sendo muito inconsistente. Mas que excelente menção, Germano. Não faço a menor ideia de como é que ele pode ter essas jardas aéreas sem nenhuma recepção. O único modo que eu conheço é como aconteceu hoje no jogo do Jets, que é um jogador recebeu o passe, aí ele dá um lateral tipo, dá um passe lateral, então um passe para trás para outro jogador, e o outro jogador consegue as jardas. Aí nesse caso, o primeiro jogador que recebeu fica com a recepção e o segundo fica com as jardas. Mas isso não aconteceu hoje, então eu não sei como é que ele tá com 0 recepções e 12 jardas. Isso aconteceu hoje. Segundo quarto, 12:46. Big Ben passa para Ray McLeod, tá perdendo 6 jardas e aí ele faz um lateral pra Claypool que consegue avançar 18. Aí no total isso dá 12. Entendi. Mas ali foi uma jogada de corrida, não? A não ser que o Ben dê um passo pra frente, então conta como passe, e o McLeod dá pra trás. Tá, okay. Então é isso mesmo. Descobrimos, desvendamos o mistério. Parabéns à equipe. Claypool eu traria como menção aqui porque era um jogo que ele precisava dar um recado, embora nada do ataque dos Steelers dê recados em geral. E ele foi muito mal, cara. Aí eu discordo, Danilo. Me conceda, me permita dizer que eu discordo, porque nós demos um recado sim. A linha ofensiva demonstrou hoje, sem sombra de dúvidas, que ela é horrível no jogo terrestre. Não, eu tô falando de Chase Claypool especificamente. Eu não consigo nem rir, que a minha garganta dói. Foram 2 passes pra ele, 0 recepções, pô, sabe? Difícil. Mais 12 jardas. 12. Igor até comenta aqui, o único jogador do ataque que foi bem foi Zach Gentry naquela recebida e corrida atropelando a galera. De fato. Pat Frymouth foi bem 4 de 4 com 37, só talvez pudesse ser mais acionado. Mas aí o Frymouth também se beneficiou daquele ataque de 20 segundos, né? Onde ele conseguiu 2 recepções para 20 jardas, basicamente. Veja, o meu elogio vai que 4 passes ele recebeu os 4. Tudo bem, para quem tem o Eric Gibbon na equipe, isso aí realmente é muito bom. Exato. O Steelers em jogo aéreo teve 133 jardas passadas. Né? De acordo com o Pro Football Reference, essa é a menor quantidade desde outubro de 2019. O quarterback naquele jogo foi a vitória contra o Chargers. O quarterback daquele jogo. Quem era o quarterback daquele jogo? Duck Hodges, exatamente. Curiosamente, o Steelers está 7-3 em jogos com menos de 150 jardas passadas desde 2010. Mas isso é até esperado, porque se você tem menos que 150 jardas aéreas, significa de duas uma. Ou o seu jogo aéreo foi um desastre, assim, mas é muito difícil isso acontecer, até porque mesmo o jogo aéreo sendo um desastre, atingir 150 jardas não é muito difícil, não. E a segunda opção, que é a mais lógica, é que você tá num ball out, você tá ganhando de muito e começa a correr muito com a bola. Basicamente é isso que acontece. Então eu não me surpreendo tanto com essa informação, não. Mas é muito bom saber que estamos 7-3. Tem até estatística de que quando o Steelers passa até uma determinada quantidade, acho que 39, ele ganha bastante. Quando ele precisa passar mais do que isso, ele perde bastante. Então, ô Danilo, destaca por favor esse comentário aí do Sarlock 81. Rapaz, é porque tá faltando música. Entendeu? Tá faltando música no treino. É por isso que ele tá fora ele tá precisando de uma musiquinha pra entrar na dança. Jogar com Apple Pods. Enquanto a gente vai dando destaques, eu tô dando uma conferida se tem comentários de coletivas por aqui. Até o momento eu vi que menção à lesão Chris Wormley no Clube da Virilha também. Pat Frymouth deve ir pro protocolo, quer dizer, deve continuar no protocolo de concussão depois desse jogo. E por incrível que pareça, a lesão do Wormley preocupa, né? Porque é um cara que ele tem feito a diferença nesses últimos tempos, nesses últimos jogos. É um cara que acho que ninguém dava tanto assim, ninguém pensava muito nele, mas diante da ausência do Alualo, diante dessa rotação, da ausência do Tui, ele tá desempenhando muito bem, tá tendo sec, tá parando o jogo terrestre. Então, se esse cara ficar fora do próximo jogo, a gente fica numa situação muito ruim, porque aí a gente vai ter que ficar basicamente com o Laudermill, que é um rookie,
E não sei mais quem, honestamente. Aí vai Carlos Davis e o caramba 4. Isso, uma run como titular enorme de uns É uma boa pergunta. Jerry Mondor. O monstro, eu não sei se volta. O monstro. Boa pergunta também. Boa pergunta. No caso, Montravius Adams. Danilo, dá uma evidência aí pro comentário do Santos, por favor. O Santos tá dizendo o seguinte, ele pergunta se não dá tempo de mandar Trey Turner pra... Não, veja, eu até comentei isso no QG durante o jogo. A situação do Trey Turner, ela é muito interessante. Né? Ela vai ser muito interessante nessa off-season. Ele tem um contrato de 1 ano só. Ele veio basicamente no nosso desespero, porque tivemos que cortar o David De Castro. Inclusive, ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Mas isso não me surpreende muito, afinal de contas, ele é um cara que ainda tinha um celular flip phone, aquele celular velhaco, mas é muito interessante. Eu já vou dar minha opinião, ainda faltam alguns jogos para terminar a temporada, mas eu acho que o Trey Turner não mostrou o suficiente para renovar, não. Sendo muito sincero, eu acredito que a gente tem... Primeiro, eu acho que a posição de guarda, é o Danilo que sempre fala essa frase, é muito interessante também, que o guarda a gente tem que achar na fila do Walmart, né, Danilo? Isso, grande JP do 10 jardas me ensinou isso daí. Bom, então, e cada vez mais eu penso que realmente é isso. Claro que um guarda top de linha, como o De Castro era, aí você tem que investir. Você escolhe na primeira rodada, você dá contrato alto, coisa e tal. Mas pra você encontrar um guarda sólido, não parece ser tão difícil. Realmente não parece. Nós encontramos um guarda na 4ª rodada, eu tô tentando lembrar o nome dele, mas eu não tô conseguindo, bicho. Acho que eu tô ficando doido com essa doença. Tá difícil. Não sei como eu tô esquecendo, né? Kevin Dotson. Mil desculpas, mas realmente eu acho que eu tô meio mal mesmo. Achamos o Dotson na 4ª rodada, que parece ser um ótimo jogador, pelo que ele demonstrou até agora. Eu não vejo pra que ficar gastando dinheiro com o Trey Turner, sendo muito sincero. Não tô dizendo que, por exemplo, o Leglu vai ser o futuro da posição. Não é isso. Mas eu acho que a posição de guarda é um cara que a gente consegue, talvez, repor o desempenho do Trey Turner com alguém muito mais barato. Eu prefiro, em geral, focar na temporada que a gente tá disputando e não na próxima, mas eu te digo o seguinte, você pode achar jogadores mais baratos, tá? Mas a sua obrigação é de vasculhar todas as oportunidades. Se você quer ter um center calouro, como foi Kendrick Green, você tem que dar um center mais veterano atrás dele na disputa, para que aí você consiga tirar o melhor dos dois e veja quem foi o melhor, para que alguém venha ali dando instrução. Se você vai para uma temporada, o próprio Steelers fez isso, você vai para uma temporada em que Alex Highsmith vai ser seu titular, ao lado dele você colocou Melvin Ingram. O que quer que tenha acontecido com Melvin Ingram agora? Ele é só o líder da AFC nesse momento, caiu pra cima. Você pegou o jovem, colocou um cara excelente do lado dele, e num preço bastante acessível. Então, é esse tipo de movimentação que eu sempre espero dos Steelers. Você vai colocar Kevin Dotson, traz um cara mais veterano. Você vai colocar um cara mais veterano, tenta trazer um cara mais jovem. E vai sempre alternando nisso daí. É assim que você vai encontrando negócios positivos pro seu time. Chegou aquele momento que fica um silêncio. Mas vou continuar. Momentos de pausa de saúde. Eu tenho mais um ponto positivo, Danilo. Traga, por favor. Eu tenho mais 2, na verdade. Vou já emendar, porque eu acho que dá pra emendar. Cara, eu gostei muito do jogo do Highsmith. Eu gostei muito. Ele não teve... Assim, eu não tô nem com os stats aqui na minha frente agora, mas eu creio que ele não teve nenhum sec no jogo. Pelo menos nenhum foi acreditado a ele. Não teve. Mas, meu amigo, o que esse cara criou de pressão, pelo menos no ao vivo, foi o que eu percebi, não tá no gibi. Ele vem melhorando a cada temporada. É realmente impressionante mesmo. Então fica meu destaque também positivo pro Highsmith. E eu vou dar só um pra confirmar, Germano, Highsmith consta como 4 tackles e um QB hit. Pronto, seria o ideal se a gente tivesse as estatísticas, melhor dizendo, de pressão, né? Mas, enfim, depois a gente vê isso. Mas pelo menos no ao vivo, a impressão que eu tive foi que ele conseguiu algumas pressões importantes. Mas enfim, e meu segundo ponto positivo vai ser um ponto positivo duplo. Cara, nos snaps limitados que eles tiveram, o Taco Charlton e o Derek Tuska, eles tiveram impacto no jogo. O Tuska fez aquele... Ele teve um sec ali, porque o Steelers, se eu não tô enganado, declinou a falta, aí virou uma terceira descida, então eu acho que ele foi acreditado com um sec. Vou até checar aqui pra ver se eu tô falando besteira, mas eu creio que foi isso que aconteceu. Exatamente, acreditado com sec. E numa situação, assim, essencial, né? Afinal de contas, aquele sec que ele teve, que foi um famoso sec fumble, ele colocou os Titans na 3ª pra 14 no final do jogo. Então,
foi muito bem. E o Taco Charlton que conseguiu aquele desvio que proporcionou a interceptação do Joe Schobert. Então, nossos dois outside linebackers reservas foram bem no jogo. Eles jogam pouco, têm snaps limitados, mas quando precisou-se deles, eles apareceram. E é isso que a gente precisa, de jogadores que contribuam. Então, eu não poderia deixar passar esse fato de que ambos também tiveram grande influência no resultado da partida. O Igor trouxe um destaque bom até. Terrell Edmonds. Alguns tackles for loss e jogada de screen, que é bastante responsabilidade para ele. Um passe desviado já lá no fundo do campo. Para tudo que a gente vinha vendo de Edmonds, esse foi um jogo positivo, eu diria. Com certeza foi um jogo positivo também. Com certeza foi. Apesar dele ter, eu não vou dizer que perdido a interceptação, porque eu acho que eu seria muito cruel com ele, mas ele podia ter agarrado a bola com certeza ali, mas enfim, também não vou ser tão cruel. Mas sim, ele teve um jogo bom sim. Não posso reclamar não, porque a gente tá acostumado com o Edmonds sendo o elo fraco da secundária, que até quando ele tem um jogo bom, eu admito que pelo menos no meu caso, eu ainda fico um pouco receoso em dar os créditos pra ele. Sei que isso tá errado, mas isso acaba acontecendo. Mas realmente ele teve um jogo bom hoje. Por fim, só citar algumas frases ditas em entrevistas. Dan Graziano, da ESPN, reporta que Mike Tomlin, no intervalo do jogo contra o Vikings, teria dito no vestiário de que se continuar jogando nesse nível, o Steelers vai assistir futebol, vai estar em casa na hora que os playoffs estiverem rolando, em janeiro. January. Que dificuldade de prever isso, viu? Nossa senhora. O time toma 29-0 numa porra do primeiro tempo e o técnico vem com a pérola dessa. Não, vai não. Puta merda, não é possível. Não, mas ele disse para os jogadores, não para a imprensa. Sim, mas pelo amor de Deus, esse é o motivador dele. Cam Hayward, depois do jogo de hoje, todo jogo daqui pra frente é um jogo de playoff pra gente. A gente tá com as costas na parede, não vai ser perfeito, mas vai ser playoff football, ou seja, o que importa é sair com a vitória. Joe Hayden disse que quando ele fez o tackle em Westbrook e King, o wide receiver do Titans, ele sabia o tempo inteiro de que tinha sido curta a jogada, que ele não tinha conseguido o avanço. Menos as zebras, né? Acho que todo mundo sabia menos as zebras, porque aquilo ali foi inacreditável. Eu vou até pedir licença, porque realmente, eu vou dizer um negócio pra você. Eu já vi muitas chamadas horríveis das zebras da NFL, mas essa aí foi ridícula, por várias razões. Primeiro, por onde colocaram a bola, porque aquilo não existe. Claramente o cara ficou a uma jarda da descida, e eles colocaram a bola na marca do first down. E outra, a bola, no ponto que eles colocaram, estava muito claro que seria descida. Aí eles medem e dizem que não é. Ou seja, eles erraram duas vezes. É feito aquele ditado aquele negócio, 2 erros não fazem um acerto, mas nesse caso pelo menos fez, porque pelo amor de Deus, não existe, tá? Não existe. O importante é que assim, não alterou o resultado do jogo, graças a Deus, que acabou que deu certo, que não era predecida, mas a liga não pode ter uma decisão dessa da arbitragem, não existe, ainda mais com tantos replays e com tantas câmeras para mostrar o que realmente aconteceu. Não foi uma jogada controversa, não, ficou muito claro para todo mundo que não foi predecido. É isso que a gente tem. Perguntaram pra Big Ben qual foi a sensação dele quando ele fez o quarterback sneak, né? Tinha uns 3 anos que ele não fazia, aquele pra touchdown, e o pensamento dele é, puxa, eu acho que eu quebrei o recorde do Heinz Field de mais jardas corridas. Dá um medinho, né? Toda vez que o Big Ben vai fazer um quarterback sneak, mas aquele corpãozinho todo tem que, às vezes ele precisa realmente fazer, porque do jeito que o nosso ataque tava indo, apesar de termos o Najee Harris, eu não sei se ele teria entrado não, sendo muito sincero. Também Ben Roethlisberger, eu acho que a gente ainda tem um pulso, claramente se referindo a pulso cardíaco, então vamos ver pra onde vai disso aqui. E Cam Hayward tem uma frase que pra mim é ótima: é melhor vencer e aí aprender do que perder e tentar tirar alguma lição disso, nesse momento. Concordo com ele. Independente de o quão bem os Steelers vai ficar no draft mais na frente, o draft é só abril. A gente tá em dezembro e é hora de Unleash Hell, já. Rapaz, eu só espero que o réu deles não seja feito nesse primeiro tempo. E honestamente o jogo inteiro do ataque, porque, não tem condição não, cara. A gente ganhou o jogo, mas, gente, o ataque não fez nada. Vocês têm noção que o ataque não fez absolutamente nada. A defesa foi maravilhosa hoje. Deu posições de campo, assim, maravilhosas pra gente. O ataque não conseguia. Foram 4 field goals do Boswell, que inclusive é um belíssimo ponto positivo também. Basicamente o Mr. Automático, que o que ele errou também, pelo amor de Deus, uma tentativa no final do primeiro tempo ali, era totalmente normal ele errar, era um chute muito longo no Heinz Field, que é um campo muito difícil de se acertar chute longo. Eu acho
que o único jogador da NFL que consegue acertar chute longo no high field com uma certa frequência é o Justin Tucker, porque ele é um cavalo, mas tirando ele, nenhum outro tem esse cacife, vamos dizer assim. Então, o Boswell errar ali é a coisa mais normal do mundo. Mas fica aí meu ponto positivo pra ele, porque o Boswell, assim, ele é um cara muito confiável. É o que eu disse na posição de punter. A gente precisa ter um cara confiável, um cara sólido. O Boswell é além de sólido, mas basicamente é isso que a gente precisa na posição dos especialistas. Não é o melhor do mundo. A gente precisa de um cara que a gente possa contar, com um certo resultado. E o Boswell é além disso. Então, ótimo pra gente. Mas só dele fazer o feijãozinho com arroz ali, tá maravilhoso. É isso, vamos para as perguntas da nossa audiência. O Igor pergunta sobre as costelas de TJ. Não tem notícia, certamente o Steelers vai levar para fazer exames antes. Primeiro, as únicas 2 menções, como eu disse, foram para Chris Wormley, virilha, e Pat Frymouth, protocolo de concussão. Próprio Igor, quem pode cravar que o Steelers vai perder pro Chiefs semana que vem? Além de Pat Mahomes e Andy Reid, ninguém. Mas de quem pode, o Steelers é um time doido o suficiente para conseguir uma vitória. Kansas City, não vai conseguir não, tá? Não dá. A gente sabe que esse time é bipolar, como eu falei mais cedo, mas não tem condição não. Pra gente ganhar do Titans, sem o Derrick Henry, a defesa teve que conseguir 4 turnovers. Isso pro ataque, e 4 turnovers em posições ótimas de campo. E o ataque só conseguiu fazer 19 pontos. Contra o Chiefs, e foi por isso que o Chargers, por exemplo, perdeu o jogo, contra o Chiefs você não pode se contentar com o field goal, você tem que ir pro touchdown. Tanto que os times arriscam muitas quartas descidas contra o Chiefs por causa disso, porque sabem o quão potente é o ataque deles. Então, cara, assim, infelizmente, eu vou pro jogo sem qualquer tipo de expectativa, de verdade. A gente sempre sabe que existe uma possibilidade de vitória em qualquer jogo, mas contra o Chiefs é quase com a certeza que vai vir a derrota. E talvez uma derrota cachapante. É isso, situações bem complexas. Matt Canada, só Deus sabe onde ele tá, eu acho que ele voltou para o país homônimo. Só faltou como se reproduzem aí, né? Do que vivem. JP, essa é uma boa pra você, Germano. Eu e Ricardo, a gente tem semanalmente conversado sobre isso. Qual o seu take nesse sentido? Rapaz, é porque eu acho que não depende do time, eu acho que depende do Big Ben. O que o Big Ben disser é o que vai acontecer. Não é o time que vai decidir se vão mantê-lo. É ele que vai chegar no final da temporada e vai dizer, olha, eu quero continuar ou então eu não quero continuar. E aí, ok, aí o time tem uma escolha a se fazer. Mas, se for pra dar uma resposta agora, sendo muito sincero, eu não manteria. Eu não manteria. Apesar de ter números muito bons no quarto período, eu acho que já deu. O braço dele não é mais o mesmo, tá, assim, nitidamente mais fraco. Ele não tem as mesmas condições de antes, então eu prefiro, honestamente, assim, começar do zero. Eu prefiro que ele se aposente pra gente tentar algo novo. E não tô dizendo pra gente tentar um quarterback na primeira rodada, não é isso. Mas eu prefiro que a gente tente outra coisa, porque assim, por exemplo, se derem uma chance pro Mason Rudolph, só pode acontecer de 2 uma. Ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal. Ou melhor, muito bem não, mas enfim. Eu não acho que ele tenha a condição de ser aquele quarterback que vai levar a gente a uma campanha de, no caso hoje não tem mais 8-8, né? Então, sei lá, eu não acho que ele é um quarterback que vai levar a gente a uma campanha de 9-8, no caso. Chamando, curiosamente, tem 8-8. 8-8-1, né? Realmente tem. Né? Enfim, eu não acho que ele vai ser um quarterback que vai levar a gente para uma campanha 9-8, ou então 8-9. Não acho. Então, o mais provável é o seguinte, ou ele vai muito bem, que eu acho difícil, mas ou ele vai muito bem, e eu sou um cara que já vi que ele tem um certo potencial, não vou dizer que é aquele cara que vai ser o futuro da franquia, mas eu vejo um certo potencial nele, ou ele vai mal, e aí no outro ano a gente vai all-in com o quarterback. Mas, de novo, isso é tudo especulação, não tem como saber o que vai acontecer, mas se eu tivesse que responder agora, eu diria para não manter o Big Ben, porque eu não acho que ele tem condições de comandar essa equipe por mais uma temporada e levar a gente longe, infelizmente. Chegou a hora, eu nunca vi outro quarterback nos Steelers que não fosse o Big Ben, um quarterback titular, vamos dizer assim, né? Aquele cara que a franquia deu as rédeas para o jogador, mas tá chegando a hora. O Eli Manning e o Philip Rivers, que eram da mesma clássica dele, já se aposentaram. Só tá faltando o nosso querido Benjamin se aposentar. Inclusive, um destaque, né? Hoje ele passou o Philip Rivers e se tornou o quinto jogador da história com mais jardas aéreas. Mais um recorde aí pro nosso Big Ben. Perfeitamente. Número 5 em toda a história. Eu continuo com a minha opinião, eu vou resumir aqui que eu não manteria. Eu acho que é hora de quebrar esse cordão umbilical aí, é hora de seguir em frente, e a diferença é o nível, ele tem um nível de leitura muito bom, mas o nível de execução não tá o ideal. Você consegue tirar possibilidades muito diferentes com outro tipo de quarterback que você tenha, sabe? Você piora um pouquinho do lado, melhora um pouquinho do outro, nesse sentido. Inclusive, Danilo, eu acho que, honestamente, se o Kenny Pickett chegar na nossa escolha e a gente não escolhê-lo,
a torcida invade o Heinz Field, quebra tudo. A gente vai longe nessa história ainda. E por fim, pro Alan, o que a gente acha da cena do touchdown Big Ben na escada no último jogo do Heinz Field? Alan, a gente já tá na sequência de os últimos, né? Ele já fez, caso ele aposente ao final dessa temporada, ele já fez... Não fez os dois contra nenhum dos... fez os dois contra o Bengals. Vai ter o último jogo contra o Browns, o último jogo contra o Ravens. O último jogo de Big Ben no Heinz Field, nesse momento, será Monday Night Football contra o Browns na semana 17, já em janeiro. Então vamos aguardando essa situação aí. O principal é dizer pra vocês que aproveitem, porque, né, essa tem toda a cara de ser uma temporada histórica. É isso, Germano. Vamos fechando esse programa por aqui, essa análise pós-jogo. Você quer deixar suas considerações finais? Sim, minhas considerações finais são pro fato de que o Ravens é um time muito cagado. Não é possível, cara, sem o Lamar Jackson, sem o quarterback do lado, me encontra um Tyler Huntley da vida que parece que é o Lamar Jackson. Um negócio impressionante. E no momento está vencendo o Green Bay Packers por 14-7. E a gente precisa da derrota do Ravens. Então fica aí, infelizmente, minhas considerações finais pra isso. É isso, vamos fechando esse podcast por aqui. A gente fica torcendo para mais vitórias dos Steelers, a gente fica torcendo para mais snaps de Bud Dupree. Ele até teve um sack nesse jogo, a clara lei do ex, mas o aproveitamento dele tem sido muito baixo e a régua de cálculo de escolhas compensatórias também tem influência no quanto o jogador é utilizado. Então, Dupree precisa aparecer muito mais nesse final da temporada. Eu já tô num ponto que eu duvido bastante que ele vai ter muitos snaps, né? Porque se já chegou na semana 15 e ele caiu nesse ponto, dificilmente ele vai ter um salto enorme aí, mas continuamos torcendo para Bud Dupree, porque aí vem uma escolha melhor. Esse é o tipo de escolha que você pode torcer durante a temporada, tá? Para o outro coleguinha te dar uma compensatória melhor. E vamos fechando esse Black Yellow Brasil por aqui. A gente fica nessa edição. A gente, só pra fechar, o Felipe Araújo, não, ele tava jogando mal também. Não era só um lance de lesão, não. Ele tava perdendo o espaço mesmo. Que, na real, pro Steelers tanto faz, né? O que vale é ele estar em campo pra elevar aqui a nossa escolha. Então, vamos ficando por aqui. A gente se vê semana que vem depois do jogo contra o Chiefs. O jogo contra o Chiefs deve estar pro segundo horário. Isso a gente vai confirmando ao longo da semana. Vamos trabalhar para ter um episódio pré-jogo, mas já afirmo pra vocês que com a proximidade do Natal e as confraternizações vai sendo bem difícil. Um grande abraço para todos vocês e até lá. Here we go, Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl, here we go.